Lemos aqui, irmãos, que interessante este tema. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o quê? O cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Então, o sofrimento que o povo de Deus vai passar no período das 7 pragas é este. Uma fé provada. Uma fé que vai ter que passar pelo fogo, assim como os 3 jovens na fornalha de fogo. Assim como Daniel na cova dos leões. Assim como o povo judeu na corte da Pérsia. Este vai ser o sofrimento, irmãos. Vejam aqui. Muitos serão levados a descansar antes daquele período de angústia de Jacó. Ou seja, antes do derramamento das 7 pragas, antes do fechamento da porta da graça, Deus permite que alguns salvos moram. Porque Deus sabe que eles não suportarão o tempo de angústia de Jacó. Isto é misericórdia da parte de Deus. Lemos aqui, irmãos. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Tem vezes que nós oramos por um doente e achamos que quando morre Deus não atendeu às nossas orações. Mas Deus conhece muito bem a pessoa por quem nós oramos e Deus tem planos melhores, irmãos. Uma pessoa quando morre em Cristo está descansando, irmãos. Está descansando. A sua coroa está guardada até aquele dia. Continua. Ele sabe, ele quem? Deus. Deus sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Deus sabe se eu, Onésimo, suportarei. Se ele achar que eu não irei suportar, irmãos, eu irei descansar. Ou serei mártir por amor a Cristo. Não sei. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Deus conhece também o seu coração. Continue, irmãos. Deus conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Agora, irmãos, quer repousemos um pouco na sepultura, quer permaneçamos vivos até o fim, de qualquer forma, estaremos com Jesus no céu. Portanto, isto não precisa nos preocupar, irmãos. Não precisa nos deixar preocupados. Apocalipse capítulo 14, e eu gosto desse verso porque ele aparece exatamente no contexto do fim, no contexto do selamento, no contexto da proclamação final das 3 mensagens angélicas. Veja, irmãos, Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morem no Senhor de agora em diante. Não há nada que temer. Por quê? Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Amém? Existe alguma coisa a temer? Não. Felizes são os que descansam no Senhor. Alguns de nós serão levados a descansar. Mas não importa. O que importa é que estaremos com Jesus por toda a eternidade. Irmãos, algumas crianças, bebês, também serão levadas a descansar ou serão retiradas de nós e nós não saberemos aonde estão. Lemos aqui, irmãos. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos. Amém? Não há nada que temer. Havemos de ver de novo os nossos filhos, os nossos netos. Mas no tempo de angústia, infelizmente não poderão estar conosco. Continua. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Deus cuidou de Moisés durante aquele período de perseguição, quando o faraó lançou o decreto que todos os meninos hebreus deviam ser mortos. Deus cuidou de Moisés naquele cestinho no rio Nilo. Deus cuidará dos nossos filhinhos. Deus cuidará dos nossos netinhos. Esqueceram, irmãos, a promessa que Jesus fez? Esqueceram-se das palavras que Jesus falou? Eu amo Jesus, porque ele promete e cumpre. Mateus capítulo 18, verso número 10, a palavra de Deus nos diz. Mateus capítulo 18, verso número 10. Escutem muito bem, irmãos, o que Jesus diz em relação aos pequeninos, ao cuidado que Deus tem com os pequeninos. Verso 10. Cuidado para não desprezarem um destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celestial.
os anjos dos pequeninos, os anjos da guarda, se encarregarão de cuidar dos pequeninos. Eu não sei se eles morrerão, mas estarão desaparecidos. Nós não saberemos. Nós não saberemos onde eles estão, mas nos encontraremos com eles na eternidade, irmãos. O que é que Satanás tentará fazer ao povo remanescente de Deus no contexto das 7 últimas pragas? Na sua fúria, o que é que Satanás tentará fazer ao povo de Deus? Lemos, irmãos? A igreja remanescente terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. A ira do dragão e de suas hostes. Surge então o decreto de morte no contexto das pragas, quando os ímpios ficam enfurecidos, lançam-se contra os filhos de Deus que guardam os mandamentos e têm um testemunho de Jesus. O decreto de morte vai produzir ainda mais angústia entre os fiéis, assim como produziu angústia em Elias. Lembra no final do tema passado? Eu disse que a experiência do povo de Deus nos últimos dias é semelhante à experiência de Elias. Elias levou os profetas de Baal ao Monte Carmelo. Assim haverá um Armagedon entre o povo de Deus e os portadores da marca da besta. Depois Elias teve que enfrentar um decreto de morte. Quando Jezabel viu que os profetas de Baal haviam sido mortos, lançou um decreto de morte. Isto causou uma angústia no profeta Elias. Veja, irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, começando do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a dos profetas de Baal. Verso número 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois dormiu. Elias entrou num estado de agonia, num estado de angústia, num estado de medo, irmãos, do decreto de morte. Assim o povo de Deus irá passar. Mas vejam agora. Elias não foi abandonado a sofrer. Elias não foi abandonado, não foi deixado sozinho para lutar contra os soldados de Jezabel. Vejam, irmãos, no verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Veio mais uma vez o anjo e disse: Elias, levanta-te e coma, pois o caminho é longo. Ele comeu e fortaleceu-se. Pão e água, irmãos. Deus nunca abandonará o seu povo. Lemos aqui, irmãos, saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. E continua, irmãos, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Lembra lá no livro de Esther? Quando, por influência de homens conduzidos pelo demônio, Assuero lançou o decreto de que todo judeu devia ser morto. O decreto de morte. O que fizeram os judeus? Jejum, oração, clamor. E Deus operou milagres. Deus operou milagres. Portanto, Satanás pode fazer tudo, mas nunca vencerá o povo de Deus. Continua, irmãos. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. Lembram que Amã odiava Mardoqueu porque não se ajoelhava diante dele. Há um povo hoje que não se ajoelha diante dos decretos da besta, que não santifica o dia espúrio, mas que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. E esse povo é visto como um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. E vai surgir um decreto semelhante. Irmãos, Daniel capítulo 12, verso 1,
A palavra de Deus nos diz, abre aí, Daniel capítulo 12, verso número 1. O que acontece nesse momento? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, escutem muito bem, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Este é o tempo de angústia de Jacó, que o povo de Deus vai experimentar uma angústia profunda, qual nunca houve. Mas vejam, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Amém? É bom ser fiel, irmãos. É bom seguir a Cristo. É bom seguir a palavra de Deus. Não há nada a temer. Vejam aqui que lindo. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, aregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Amém? Deus é a nossa defesa. Deus é o nosso socorro na tribulação, na angústia, na perseguição. Cristo é a nossa rocha. Ele nos cobre. Ele nos guarda em suas asas. Ele nos ampara. Irmãos, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns momentos, vão se antecipar ao decreto e vão procurar matar os santos antes mesmo que surja o decreto. Mas escutem muito bem. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Amém? Irmãos, existem guardas poderosos ao lado de toda a alma fiel, assim como houve guardas poderosos ao lado de Eliseu, o sucessor de Elias. Quando Eliseu foi cercado por um grande exército, o seu servo olhou da janela e disse: meu Deus, estamos cercados, estamos tramados. O profeta Eliseu estava descansado, numa boa. Apenas disse: Senhor, abra a vista deste meu servo. Lemos aqui, irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 15 a 17. Capítulo 6, começando do verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O que faremos? Assim também, o povo de Deus nos últimos dias será cercado pelas hostes do mal. A pergunta é: o que é que o povo de Deus vai fazer? Verso número 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, queridos irmãos. No conflito entre o bem e o mal, Satanás enganou 1/3 dos anjos. Com quantos anjos Deus ficou? 2/3. Deus tem a maioria. E a propósito, Deus nem precisa dos anjos para vencer. Deus não precisa dos anjos para vencer. Por mais que todos os anjos passassem para o lado de Satanás, Deus ainda seria vitorioso. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o homem ainda não acreditava nas palavras de Eliseu. E veja, irmãos, no verso 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. O povo de Deus não estará sozinho. O povo de Deus terá uma multidão de anjos ao seu redor, guardando-os contra as hostes das trevas. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Qual é a prova? É de ver a multidão vindo para o matar e você permanecer calmo, confiante. Esta é a prova. Esta é a angústia, meus irmãos. Estamos preparados para esse tempo de angústia? Como é que nós podemos nos preparar para o tempo de angústia? Uma das coisas importantes, irmãos, é hoje buscarmos confessar nossos pecados e viver uma vida justa diante de Deus, sem pecados conhecidos. Jacó, naquela noite de agonia com o anjo, achando que fosse Esaú, seu irmão,
lutava. Uma das coisas que torturava Jacó, né, era aquele sentimento de ser um pecador, de ser um enganador. E ele queria estar liberto disso. Ele segurou na mão do anjo e disse: eu não te deixarei ir antes que me abençoes. Queridos irmãos, hoje nós temos que segurar no manto de Jesus e dizer: Jesus, eu não te largo antes de você me perdoar. Não te largo antes que transformes o meu viver. Não o largo antes que sua graça me cubra totalmente. Irmãos, vejam aqui. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O povo de Deus não terá pecados conhecidos no tempo de angústia, porque isto poderia os vencer. Será a confiança de que, por mais pecador que seja, tem os seus pecados perdoados e purificados que os dará força para enfrentar o tempo de angústia. Vejam, irmãos, mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. Amém? É por isso que diz Daniel 12, verso 1. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo que tiver o seu nome inscrito no livro da vida. E só terá seu nome inscrito no livro da vida quem viver uma vida justa diante de Deus, sem pecados conhecidos. Queridos irmãos, o povo de Deus, depois do fechamento da porta da graça, não mais perderá a vida, permanecerá vivo até a volta de Jesus. E Deus proverá alimento e água. Deus proverá pão e água. É tudo que Deus prometeu. Vejam aqui, irmãos. Vi que havia um tempo de angústia diante de nós, em que premente necessidade compelirá o povo de Deus a viver de quê? De pão e água. No tempo de angústia, ninguém se afadigará com as mãos. Seus sofrimentos serão mentais e Deus proverá alimento para eles. Qual é o alimento? Pão e água. Só. Vejam aqui. Pão e água é tudo que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. Contudo, será a maravilhosa certeza de que a qualquer momento Jesus vai aparecer. A qualquer momento Jesus vai rasgar esse céu para nos levar, que dará força aos fiéis de enfrentar até a fome e o cansaço. Irmãos, eu quando faço alguma coisa, ou quando estou realizando alguma tarefa aqui, que eu acho importante, que vai me trazer um resultado bom, eu nem almoço. Eu posso ficar o dia todo sem comer, porque eu estou ansioso para terminar esta coisa, para que tudo fique bem. Não será a fome que vai matar o povo de Deus nos últimos dias. Não, porque o povo de Deus estará ansioso. O povo de Deus estará em constante oração. O povo de Deus estará olhando para o alto, olhando para Jesus. Meus irmãos, este é o tempo de preparo para nós permanecermos firmes nesse tempo. Eu convido agora a esta oração. Obrigado, Senhor, porque no tempo de angústia não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. Anjos estarão conosco. Hoje queremos ter a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Venha, Senhor, nos abençoar. Venha moldar o nosso coração e o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.